Regulus Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. Em 1931, a família Freire mudou-se para Jaboatão. Anos mais tarde, volta com a família para Recife, onde prossegue os estudos no Colégio Oswaldo Cruz. Aos 22 anos, Paulo Freire ingressa na Faculdade de Direito. Pouco tempo depois, em 1944, casa-se com Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve seus 5 filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes. Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Nesta época, Paulo Freire era professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Em 1947, assume o cargo de diretor e, em seguida, de superintendente do setor de Educação e Cultura do SESI, Serviço Social da Indústria, onde teve contato com a educação de adultos e trabalhadores e sentiu o quanto era necessário que o país enfrentasse a questão da alfabetização. Paulo Freire firmou-se como educador progressista em 1958, no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro. No relatório, Paulo Freire propunha que a educação de adultos nas zonas dos mucambos, em Pernambuco, teria que se fundamentar na consciência da realidade vivida pelos alfabetizandos, ao invés de simplesmente ensinar letras, palavras e frases. Em 1959, Paulo Freire escreve A Educação e a Atualidade Brasileira, tese de concurso para a Universidade de Recife, como professor de História e Filosofia da Educação. Nos anos 60, Paulo Freire engajou-se nos movimentos de educação popular. Foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular, MCP, em Recife. Tendo como base sua crença na educação como prática libertadora, Paulo Freire começa a pesquisar e desenvolve um método de alfabetização de adultos. O método Paulo Freire obedece às normas metodológicas e linguísticas, mas vai além delas, porque desafia o homem e a mulher que se alfabetizam a se apropriarem do código escrito e a se politizarem. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Em 1963, o método de Paulo Freire é aplicado em Angicos, no Rio Grande do Norte, alfabetizando 300 trabalhadores em 40 horas. A experiência em Angicos projetou Paulo Freire para todo o país. Em 1963, o ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso, convida Paulo Freire para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Um ano depois, acontece o golpe militar e o presidente João Goulart é deposto. Paulo Freire é preso. Havia um sargento e um soldado, cada um com uma metralhadora em cima de mim. E eu ficava espantadíssimo. Eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de quem eu vivo. Eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem nesse país. Então são loucos varridos. Entende? Então como é que um cara como eu, um professor humilde, simples,
precisava de um aparato daquele em cima de mim. Era fuzil muito para um cara só. E Paulo Freire, aos 43 anos, parte para o exílio. É obrigado a viver longe do Brasil por ter amado tanto o seu povo e se empenhado em politizá-lo. Instalou-se a princípio na Bolívia, para em seguida transferir-se para o Chile, onde trabalhou em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Sem a Elza no exílio, dificilmente eu poderia estar falando como falo hoje. Quer dizer, a Elza foi a força, uma das grandes forças que eu tive mesmo no tempo da cadeia. Eu trabalhei enormemente no exílio, não? Por isso pude me preocupar com o Brasil. Foi nesta época que Paulo Freire escreveu o livro Pedagogia do Oprimido, que foi traduzido e vem sendo publicado em mais de 20 idiomas. O livro apresenta o método Paulo Freire, que é a proposta pedagógica mais importante pensada para o terceiro mundo. As novas edições do livro provam a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Além de sistematizar o seu pensamento, deixando essa contribuição em seus vários livros e publicações, o exílio possibilitou a Paulo Freire andarilhar pelo mundo. Em 1969, Paulo vai para os Estados Unidos trabalhar como professor convidado na Universidade de Harvard. Em 1970, Paulo Freire tornou-se consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça, onde atuou durante 10 anos. Nesse período, viajou muito por países do terceiro mundo, principalmente no continente africano. Com este trabalho, Paulo Freire e sua equipe ajudaram os países que tinham conquistado a sua independência política a sistematizarem seus planos de educação. Na Suíça, Paulo Freire foi também professor na Faculdade de Educação da Universidade de Genebra. Em 1980, com a abertura política, Paulo Freire retorna ao Brasil após 16 anos de exílio. Com a volta ao Brasil, Paulo Freire passa a lecionar na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 6 anos após o retorno ao Brasil, morre sua esposa, Elza Freire. Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a Prefeitura de São Paulo, Paulo Freire tornou-se o secretário de Educação do município. Empenhou-se na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e na recuperação salarial dos professores. Procurou integrar toda a comunidade escolar no compromisso de transformar a escola. Em 1993, Paulo Freire é um dos nomes indicados a receber o Prêmio Nobel da Paz, sendo que em 1986 ele já havia recebido da Unesco o Prêmio Educação para a Paz. Uma outra característica da obra de Paulo Freire é sua marca cristã, que sensibiliza a todos aqueles que têm um compromisso com a construção da cidadania. Paulo Freire possui mais de 40 títulos de doutor em instituições espalhadas por todo o mundo. Também o título de professor emérito e presidente honorário lhe foi concedido nacional e internacionalmente. Seu nome batiza algumas instituições educativas e inúmeros são os centros de pesquisa, documentação, informação e divulgação criados para fomentar o estudo de sua obra. Paulo Freire amou as pessoas sem distinção de raça ou nação como poucos amaram. Talvez por isso tenha se surpreendido no mundo com inusitadas homenagens. Em Estocolmo, na Suécia, faz a alegria das crianças e pássaros como uma estátua em forma de banco de praça. E no Brasil, faz a alegria do povo como tema de escola de samba.
Paulo Freire foi e será sempre um cidadão do mundo com um extenso currículo dedicado à liberdade e justiça social, mas nunca deixou de ser um nordestino apaixonado e orgulhoso de suas raízes. Muitas foram as cidades que o acolheram generosamente durante a sua andarilhagem pelo mundo, mas nenhuma conseguiu ocupar o lugar de Recife no seu coração. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, como diriam alguns amigos, levado pelo enorme coração que tinha. Deixou para o mundo um espírito, um legado de ideias e um sonho de liberdade. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.